assistindo a transmissão, aqueles que são do Ministério Internacional de Salvador, aqueles que são da Primeira Igreja Batista de Periperi, aqueles que são da Igreja Batista Comunidade da Praia, aqueles que são convidados, passantes, transeuntes virtuais, sejam bem-vindos em nome de Jesus. É muito interessante estarmos aqui, estarmos em outro lugar, dá uma sensação de onipresença. A gente fica pensando como é que Deus se sente, né, estando em tantos lugares. Mas é bênção, Deus tem abençoado. Hoje nós recebemos uma família que, através de uma das lives da igreja, se achegou ao Senhor. Isso é bênção. Deus tem alcançado lugares que a gente não tinha alcançado anteriormente. E eu quero que vocês orem, porque nós precisamos dinamizar aqueles que têm vocação para cibernética, para constituírem a comissão de mídia da igreja, ampliar essa comissão, porque a cada dia está sendo mais requisitada, em Periperi e aqui na Boca do Rio. Posso ouvir um amém? Queridos, nós vamos, sem demora, sem delongas, apresentar uma palavra da parte do Espírito Santo. A fé, a fidelidade e os mistérios do reino dos céus. A fé, a fidelidade e os mistérios do reino dos céus. Eu quero lhes convidar a abrir a sua Bíblia. Antes, porém, pegue a sua Bíblia, levante a sua Bíblia e diga comigo: eu amo a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ela tem fonte de vida eterna, sabedoria, amor e fé. Eu amo a Bíblia. Agora abra sua Bíblia em algum lugar e dê um beijo. Que na capa é difícil, né? Deus abençoe. Agora abra essa Bíblia que você levantou em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, nós vamos ler os versículos 10 e 11 e depois vamos ler os versículos 51 a 53. Mateus capítulo 13, 10 e 11, 51 a 53. Diz a palavra de Deus: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu Jesus: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Diga: os mistérios do reino dos céus. Mas àqueles não lhes é concedido. Diga: misericórdia. Mateus 13, 51 a 53. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido estas palavras, retirou-se dali. Diga amém. Espírito Santo, a nós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E nós queremos ampliar o nosso entendimento. Nós queremos consolidar esses ensinos no nosso coração. Que essa palavra seja ministrada por Ti de maneira pessoal em cada pessoa. Cada pessoa que está agora passando por momentos difíceis em sua casa, na solidão, na companhia apenas dessa live, mas que o Teu Espírito fale aos corações. Que o Senhor fale também às famílias que estão reunidas agora em torno desse canal do YouTube. Que o Senhor fale através da Tua palavra a cada coração presencial, a cada pessoa que está afastada do Teu aprisco, a cada pessoa que está recebendo essa palavra hoje, por acaso, mas que o Senhor tem um projeto de vida na sua vida, em nome de Jesus. E os que creem dizem amém. Amém. Esse amém não sai no nosso microfone, mas eu creio que é um amém muito forte, né? Grite um amém bem forte aí. Amém. Esse saiu do microfone. Queridos,
Esse texto de capítulo 13 de Mateus é um texto muito conhecido pelas suas parábolas. Eu já ministrei sobre isso algumas vezes, mas cada vez que eu ministro, eu sou ministrado, como diz a palavra do apóstolo René. Quando você lê a Bíblia lê você. E esse texto, ele traz 8 parábolas. E essas 8 parábolas, todas falam do reino dos céus. Essas 8 parábolas são compostas da parábola do semeador, que fala do solo e dos frutos. Um semeador saiu a semear, isso está nos versículos 3 a 9. Essa parábola do semeador é muito conhecida, porque é uma das parábolas mais repetidas no Novo Testamento, no sentido das figuras, das semeaduras e das sementes e das colheitas. Essa parábola fala sobre o ataque de Satanás aos corações que recebem a palavra. Satanás não quer que você guarde a palavra no coração, ele rouba a palavra. Às vezes até você recebe a palavra, mas ele rouba a palavra. Eu profetizo que você não vai deixar essa palavra ser roubada do seu coração. Amém? A segunda parábola, eu falei sobre isso no domingo passado, sobre o joio. Está nos versículos 24 a 30. É uma parábola que diz que o semeador semeou o campo, o trigo, e veio o adversário, o inimigo, Satanás, e semeou o joio. Misturou as coisas. E essas coisas não são a mesma coisa. Parecem que são, mas não são. E diz a palavra que o campo é o mundo e o semeador é o Senhor. E aquele que semeia o joio, aquilo que não tem fruto, aquilo que não é a semeadura que vai trazer uma colheita aprazível, é o maligno. Então essas duas primeiras palavras falem do maligno. A terceira parábola é do grão de mostarda, que é uma semente pequena, mas quando é semeada, cresce uma planta que não lembra nada da sua semente. Eu já distribuí semente de mostarda como ato profético aqui. E semente de mostarda é uma semente pequena que a palavra diz que é uma das menores sementes, ou é a menor semente. A quarta parábola é a parábola do fermento. Ela está no versículo 33. A parábola do fermento quer dizer que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que leveda uma massa com 3 medidas de fermento. E essa massa levedada, ela tem uma ação de inchar, de crescer. Então é uma palavra que fala sobre o crescimento do reino. A quinta parábola é uma parábola que fala sobre um terreno que tinha um tesouro escondido. E veio uma pessoa que sabia do tesouro e comprou o terreno, sem avisar o dono. Já pensou, Igor? Que corretor, hein? Quando o corretor soube que tinha um tesouro escondido, disse que essa comissão foi pequena. Mas a ética da época, que era uma época onde haviam piratas e tesouros escondidos, não era a história, fala que alguém que achasse o tesouro era dono do tesouro, desde que fosse o dono do campo. Então a pessoa achava o tesouro e depois tinha que comprar o campo para ter o tesouro. A palavra diz que o reino dos céus é semelhante a alguém que compra o campo e tem um tesouro escondido. A sexta parábola é a parábola da pérola de grande preço, a pérola de grande valor. Alguém que já negociava a pérola, ele já era um negociante de pérola, mas ele encontra uma pérola de grande valor. E a pérola é uma coisa orgânica, mas é uma coisa que é joia. Então ele vende todas as pérolas que ele tinha para pegar essa pérola de grande valor, uma pérola rara. E ele diz que o reino dos céus é semelhante a alguém que compra essa pérola de grande valor. A sétima parábola é a parábola da rede de pesca, onde as pessoas puxam a rede e nessa rede vem peixes e vem coisas que não são peixes, ou peixes ruins. E eles tiram os ruins e deixam os bons. Eu já quero profetizar de antemão que você é peixe bom. Amém? Não fique assustado. A oitava parábola é a parábola do pai de família, que nós lemos. É a parábola que diz que o reino dos céus é semelhante
aquele que é um escriba que conhece as coisas do reino dos céus e ele tira do seu depósito coisas boas e coisas ruins. São 8 parábolas. Essas 8 parábolas têm coisas em comum. Elas têm em comum que todas elas falam do reino dos céus. Falar do reino dos céus é conhecer os mistérios de Deus. E eu quero dizer que hoje o Espírito Santo vai revelar na sua vida um mistério que está escondido dentro do seu coração, porque ele tem revelação para você. Posso ouvir um amém? Esses mistérios, eles são espirituais. Eles precisam ser compreendidos de uma maneira espiritual. Eu vou usar até matemática nessa análise, mas na verdade eu vos digo, você vai compreender isso no seu espírito. Por exemplo, essas 8 parábolas, elas podem ser agrupadas em grupos de 2. A parábola número 1 e número 2, a número 3 e número 4, a número 5 e número 6, a número 7 e número 8. Elas têm algo em comum. E as 2 parábolas iniciais, ambas falam de Satanás, da influência de Satanás. São as 2 únicas que falam sobre isso. São as 2 únicas parábolas onde Satanás é uma figura que aparece para semear o joio, para roubar a semente. Então, se você fizer as contas, 25% das parábolas falam de Satanás. Isso é uma revelação. Nem tudo na sua vida é culpa de Satanás. 25% daquilo que acontece na sua vida pode ser culpa de Satanás, mas os outros 75% é uma ação de escolha sua. Diga misericórdia. Existem coisas que o diabo não tem culpa. Eu não estou aqui como advogado do diabo, mas sei que ele não tem culpa, porque às vezes nós fazemos escolhas, temos comportamentos errados e colocamos a culpa no diabo. Tem gente que vai no Shopping Salvador depois dessa pandemia parar, estoura o cartão de crédito e depois diz que o diabo lhe levou a fazer isso. Na verdade, o diabo não tem extrato na sua conta. Ele não tem conta com você. Amém? Mas existem coisas que a gente sabe que o diabo faz para deixar a cilada. A palavra diz astutas ciladas do diabo. O que é uma astuta cilada? Uma cilada é uma armadilha. E uma astuta cilada é uma cilada que não pode ser percebida e a pessoa cai. A palavra diz que ele anda em derredor procurando uma oportunidade para tragar. Ele não é o seu maior inimigo. O seu maior inimigo é a sua alma. A sua alma e as suas emoções. Porque se você não der vez ao diabo, se você resistir ao diabo, ele fugirá de você. Então ele é um inimigo covarde. Ele não tem autoridade sobre a sua vida, ele não vai lhe derrubar, ele não vai lhe tragar, ele está derrotado. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor Jesus. Então 25% das parábolas falam do maligno. As outras 75% das parábolas não falam mais do maligno. Falam da ação de Deus e falam da ação sua. Parábolas 3 e 4 falam do grão de mostarda e do fermento. Aqui está falando sobre a sua responsabilidade de semear a fé, de exercitar a fé, de fazer a fé crescer. Não é Deus que faz isso, é você que faz. A fé é uma ação sua. Quando Jesus repreendeu os discípulos e disse: homens de pouca fé. Existem coisas na sua vida que você que tem que exercitar para fazer crescer. Existe hoje uma necessidade de se fazer exercícios físicos para exercitar os músculos. Existe a necessidade de fazer uma dieta apropriada para você ter saúde. Existe a necessidade de você tomar sol para ter vitamina D. Existe a necessidade de você se alimentar bem para ter imunidade.
Então existe a necessidade para você tomar partículas de fé e comer no seu espírito. Como é que você vai fazer isso? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ouvir do Espírito Santo que vivifica a palavra. Existe a outra parábola que também fala do crescimento da massa. Essa palavra a massa se lembra, não é a massa do cantor, né? Mas a massa no sentido de o povo. A influência do povo, a influência da cultura, a influência das pessoas. Você, no reino dos céus, é como um fermento que influencia a massa, que leveda a massa. Você não é influenciado pela massa, você é influência na massa. Você não vai pelas campanhas da mídia, você não vai pelo que está no Google, no sentido da mais popular apresentação, da mais popular mídia, da mais popular pegada, da mais popular, sei lá como é a expressão midiática, né? Do banner, como é que é o negócio? Essas coisas, dos memes, os mais populares memes, né? Você não é influenciado por isso. Você é alguém que vai viver na palavra, pela palavra, para a palavra. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Dê forte esse aplauso. A terceira dupla de palavras, de parábolas, são as parábolas 5 e 6 do tesouro escondido e da pérola de grande preço. A parábola do tesouro escondido significa que você achou algo que vale muito. Está escondido em algo que não é tão valioso assim. A sua vida antes de Jesus não era valiosa, não valia nada, que você estava condenado à perdição. Quando você encontra Jesus, Jesus disse: o que te contaram sobre a sua vida é mentira, você é precioso, eu morri por você. Você é valioso, você é um tesouro escondido. Há um tesouro escondido em você. E Deus descobre você, e você descobre Deus. Então o reino dos céus é semelhante a esse tesouro escondido. E esse tesouro é algo que você precisa descobrir ainda na sua vida, você precisa descobrir ainda na sua história, você precisa descobrir ainda na sua existência. Porque é como se fosse algo que você não está percebendo, mas é um terreno que você precisa examinar. E a palavra diz: examine, pois, o homem, e você saiba que você vai encontrar um tesouro escondido, no qual você vai ser abençoado. Posso ouvir um amém? A pérola, que é também algo que você compra, e essas duas parábolas falam de investimento no reino, de prioridade no reino, de algo que você precisa entender que vale mais do que o que você tem, que vale mais do que o que você é, que vale mais do que você faz, vale tudo, que é o reino dos céus. E essa pérola de grande valor é a sua história. Quando você encontra a sua história nas mãos de Deus, você encontra uma pérola de grande valor. Todo mundo sabe que a pérola é formada por uma ferida na ostra. A ostra ferida, ela tem duas escolhas: ou ela se fecha, necrosando, apodrecendo e morre, ou ela transforma a ferida numa pérola. E a ostra transforma a ferida na pérola, vai colocando a sua substância e ela vai formando essa pérola. E toda a pérola é sinal de uma ferida. E a sua vida é uma pérola que foi ferida, mas ela tem grande valor no reino dos céus. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor Jesus. Dê mais forte esse aplauso ao Senhor. Diga aleluia. Então essas duas parábolas falam de investimento, de prioridade, de valorização. Valorizar o reino, valorizar as coisas do reino, valorizar o corpo de Cristo, valorizar a celebração na presença do Senhor, é valorizar a pérola de grande preço que você encontrou e o tesouro escondido. As últimas duas parábolas falam das escolhas humanas e da escolha divina. Há uma escolha que você faz e há uma escolha que Deus faz.
Aí você encontra a terceira parábola onde Deus tem uma ação direta de escolha. É a terceira vez que fala-se sobre o inferno. É a terceira vez que acontece algo que diz que alguns vão para o reino dos céus e outros vão chorar no inferno da alma. Diga misericórdia. Deus tem um projeto para a sua vida, mas você precisa executar o projeto de Deus. A palavra diz em Jeremias: eu tenho planos para vós. Eu tenho planos para vós. Todo pai tem planos para os filhos, para as filhas, mas nem todos os planos são executados. Os filhos escolhem a sua caminhada. Alguns filhos ouvem ainda os planos dos pais e perseveram naqueles planos que são de Deus. Graças a Deus, as nossas filhas perseveraram no projeto de Deus e vão perseverar até a vinda do Messias. Diga amém. Juntamente com seus respectivos maridos, meus queridos genros e discípulos. Mas existem planos que os filhos não fazem. Assim é Deus e nós. Ele diz: eu tenho um plano para vocês. Planos de bênção e não de mal, para dar um futuro que desejais. Mas se você não andar no projeto de Deus, você não anda no plano de Deus, Deus não vai forçar você a andar no plano dele. Deus não força você, mas Ele escolhe você. Ele escolhe você quando você está no plano dele. E a palavra diz que não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu. Você é escolhido por Deus. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Dê forte esse aplauso. Essas parábolas nos desafiam a compreender a prioridade do reino, nos desafiam a compreender que existe uma complexidade nesse reino que eu preciso entender, que eu preciso ter, porque o maligno está tentando agir para secar a palavra que existe em nós, para fazer desistir do projeto de Deus, para nos desviar do plano de Deus, para tirar aquilo que é prioridade da nossa vida, para colocar coisas fúteis. Algumas pessoas dizem que não tem tempo de fazer as coisas que são do Espírito, porque não tem um grande tesouro encontrado, porque não tem uma pérola de grande valor encontrada, porque não sabe o que é a semente da palavra, porque Satanás semeou joio no seu coração, e elas não têm tempo para ler a palavra, não têm tempo para orar, não têm tempo para louvar o Senhor, não têm tempo para adorar, não tem tempo para vir ao culto, para celebrar na presença do Senhor. Não tem tempo para assistir nenhum culto online, porque é muito fácil você ligar o YouTube lá e deixar lá tocando e você fazendo, lavando louça, lavando carro, lavando louça. Tem gente fazendo um bocado de coisa agora. Pare de fazer, meu filho, isso. Presta atenção, Deus está falando com você. É você mesmo que está falando. Existem coisas que a gente não faz porque a gente diz que não tem tempo. Na verdade, a gente não tem prioridade. Não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Você precisa fazer um plano para desenvolver a sua fé. Você precisa fazer um plano para desenvolver a sua vida espiritual. Você precisa fazer um projeto porque Deus está revelando a você que você precisa. Ele está revelando a você que você tem responsabilidade. Ele está denunciando que Satanás vai tentar roubar isso de você. Satanás vai tentar roubar essa alegria da sua vida. Vai tentar roubar esse espírito de servo que você tem. Vai tentar roubar a alegria da pérola de grande preço, do tesouro escondido. Mas Deus vai consolidar a sua bênção na sua vida. Amém? Decida decisões e escolhas são parte do reino e você vai ter que escolher. A palavra diz que você tem que escolher das coisas boas do seu tesouro, do seu depósito, coisas boas e coisas ruins, coisas novas e coisas velhas. Da sua rede vai vir coisas novas e coisas velhas. Da rede de Deus você já é uma coisa boa. Diga amém. Mas existem coisas que você vai ter que escolher. E a sua vida vai ser resultado das suas escolhas.
Você hoje está desfrutando das escolhas que você fez há alguns anos atrás. Você hoje está desfrutando ou está penando as escolhas que você fez alguns meses atrás, alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Mas agora você tem chance de fazer boas escolhas. E você vai escolher as coisas melhores. Posso ouvir um amém? Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. E eu quero orar por você que parou o que estava fazendo para ouvir essa palavra. Você fez uma boa escolha. Vamos orar agora. Eu queria que você ficasse reverente agora. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor falou em mistérios aos corações. Sabemos que o Senhor revelou coisas sobre nós que nós não sabíamos. E o Senhor consolidou em nós algumas coisas que nós sabíamos. Nós queremos te agradecer, Espírito Santo, porque essa palavra foi para mim, foi para cada pessoa que ouviu, e o Senhor falou de maneira indelével, falou de maneira profunda e pessoal. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor continue a falar, que o Senhor mostre ainda esta semana coisas boas que vamos descobrir a partir dessas parábolas. Que o Senhor mostre essa semana que alguma coisa está armada contra nós, mas o Senhor vai desmascarar. O Senhor vai desarticular as ciladas astutas que o diabo tem colocado sobre o nosso caminho, e nós vamos ser vencedores em Cristo Jesus. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor revele cada coração o compromisso, a aliança que temos com o Senhor, e que esse momento seja um momento de louvor para a glória do teu nome. Eu te agradeço por cada pessoa que ouviu essa palavra através da live, através da gravação, através do culto presencial. Que a tua bênção esteja sobre eles, que a tua bênção esteja sobre cada família, blindando a sua casa com saúde, levantando da cama os que estão doentes, curando o coração amargo, o coração solitário, o coração angustiado, o coração desfalecido, o coração desacreditado, incrédulo. Que o Senhor cure em nome de Jesus. E que a tua palavra seja revelada ao nosso coração, porque somos escolhidos do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus e abençoamos o teu povo com o amor infinito do Deus Pai. As consolações e a bênção do Espírito Santo em comunhão conosco todos os dias, e a graça do Senhor Jesus esteja conosco. E os que creem dizem, e deem um forte aplauso ao Senhor. Eu quero lhe convidar agora